No vídeo de hoje estamos no Brooklyn, um dos bairros mais importantes que marcaram a história afro-americana de Nova York. Se você gosta de viajar aprendendo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora comigo conhecer esse lado fascinante do Brooklyn. Hoje estamos em um lugar que poucas pessoas conhecem, mas que mudou a história dos afro-americanos aqui no Brooklyn. Antes dos bairros famosos como Harlem ou Bed-Stuy, existia Weeksville, uma comunidade criada por pessoas negras que sonhavam em construir uma vida com dignidade e autonomia. No século 17 e 18, quando a cidade ainda era colônia holandesa de Nova Amsterdã e depois passou para o domínio britânico, a escravidão fazia parte da economia local. Pessoas negras eram escravizadas e trabalhavam em fazendas, portos, residências e na construção da cidade. Mas por que Weeksville foi tão importante? Na época, para votar no estado de Nova York, homens negros precisavam possuir propriedade em um determinado valor, enquanto os homens brancos tinham exigências muito menores. E a história de Weeksville começa com James Weeks, um homem negro livre que em 1838 ele comprou um terreno no leste do Brooklyn. Na época, essa região era praticamente rural, com poucas construções, e outros negros livres passaram a comprar lotes próximos, formando uma comunidade independente. O bairro acabou recebendo o nome de Weeksville, em homenagem ao seu fundador, James Weeks. Uma curiosidade muito interessante. Na década de 1960, pesquisadores encontraram 4 casas históricas, conhecidas como Hunterfly Road, que ainda estavam de pé, e essas casas foram preservadas e deram origem ao Weeksville Heritage Center, criado para contar a história da comunidade e preservar sua memória. Como vocês podem ver, tem algumas casinhas ali dentro daquele terreno que são as casas que foram criadas naquela época, né? Caminhando pelas ruas e ao redor, você ainda encontra fileiras de casas de tijolos do século XIX. Elas sobreviveram à industrialização, às crises econômicas e, mais recentemente, ao intenso processo de valorização da imobiliária do bairro. Bacana. Vamos dar a volta no quarteirão para eu poder filmar em frente ao prédio mesmo. Hoje o centro oferece exposições, programas educacionais e visitas guiadas sobre a vida dos primeiros moradores. Se Weeksville representa o nascimento da comunidade negra livre no Brooklyn, Bed-Stuy representa o crescimento da comunidade e a sua influência na cultura americana. Bedford-Stuyvesant nasceu da união de 2 antigos bairros, Bedford e Stuyvesant Heights. Durante o século XIX, era habitado principalmente por famílias brancas e imigrantes europeus. A grande mudança aconteceu no século XX, especialmente entre as décadas de 1940 e 1960, quando milhares de afro-americanos chegaram aqui no Brooklyn durante a Grande Migração, deixando o sul dos Estados Unidos em busca de empregos e mais direito de uma vida melhor. Essas são chamadas de casas brownstones, porque suas fachadas são revestidas com pedras de marrom natural. No século XIX, esse material era considerado muito elegante e era muito usado aqui em Nova York. Hoje, essas casas são um dos maiores símbolos aqui do Brooklyn. Ajudam a contar a história das famílias que viveram aqui por gerações. Mas a história de Bed-Stuy não é feita apenas de prédios históricos e ruas charmosas. Esse bairro também ajudou a formar alguns dos maiores nomes da cultura americana. Foi aqui que o comediante Chris Rock passou parte da sua infância e encontrou inspiração para criar a série de Todo Mundo Odeia o Chris, baseada em muitas das experiências que ele viveu aqui no Brooklyn. Mais uma ideia do Greg para pegar as gatinhas. Como vocês podem ver, hoje são outras pessoas que moram, não é mais a família do Chris. E lembrando que a série não foi gravada aqui no Brooklyn, ela foi gravada em Los Angeles. Mas essa foi a casa em que o ator Chris Rock, humorista, morou durante a sua infância. Tinha um montão de garoto no quarteirão, mas só 4 pais. Estamos em frente à Bridge Street Am Church, uma das igrejas afro-americanas mais importantes aqui do bairro do Brooklyn. Em 1818, a congregação passou a fazer parte da Igreja Metodista Episcopal Africana, a primeira denominação protestante independente fundada por pessoas negras aqui nos Estados Unidos. Durante muitos anos, essa igreja foi muito mais do que um lugar de oração.
Ela ajudou pessoas escravizadas que buscavam a liberdade, servindo como ponto de apoio da Underground Railroad, a rede secreta que levava homens e mulheres rumo aos Estados Livres e ao Canadá. Também foi um espaço de educação, organização da comunidade e defesa dos direitos civis. Em uma época em que afro-americanos eram excluídos de muitas instituições, igrejas como estas se tornaram um símbolo de esperança, liderança e resistência. A história da comunidade negra no Brooklyn também foi construída dentro dessas paredes. A igreja tem culto aos domingos, escola dominical às 9 horas da manhã, oração às 9h30 e o culto principal acontece às 10h30 da manhã. Outro nome que marcou para sempre a história do bairro foi Christopher Wallace, mais conhecido como The Notorious Big. Foi criado em Bed-Stuy, ele se tornou um dos maiores ícones do hip-hop e suas músicas retratavam a vida nas ruas do Brooklyn, influenciando gerações de artistas até hoje. Mas a história de Big teve um final trágico. Em março de 1997, poucos meses depois do lançamento do seu segundo álbum em Los Angeles, ao sair de uma festa, ele foi baleado dentro do seu carro com apenas 24 anos. O caso chocou o mundo do hip-hop e até hoje o assassinato de Notorious Big continua oficialmente sem nenhuma solução definitiva. Um dos maiores exemplos é Jay-Z, nascido no Brooklyn e criado aqui na Masters House. Ele saiu de um conjunto habitacional para se tornar um dos rappers mais influentes de todos os tempos. Além de colecionar dezenas de prêmios Grammy, Jay-Z construiu um império nos negócios e entrou para a história como o primeiro rapper bilionário. Mesmo depois de conquistar o mundo, ele nunca deixou de mencionar o Brooklyn em suas músicas e sempre fez questão de lembrar que foi aqui que sua história começou. Você sabia que esse é um dos centros culturais mais antigos dos Estados Unidos? Este é o Brooklyn Academy of Music, ou simplesmente a BAM. Fundada em 1861 por líderes e empresários do Brooklyn que queriam criar um grande espaço para música, teatro e arte. O primeiro prédio foi projetado pelo arquiteto Leopold, mas um incêndio destruiu o edifício e em 1903, alguns anos depois, o BAM reabriu nesse mesmo endereço, onde permanece até hoje. Ao longo da sua história, artistas lendários como Aretha Franklin, Nina Simone, Lauryn Hill passaram pelos seus palcos. Mais do que um teatro, o BAM ajudou a transformar o Brooklyn em uma referência mundial de cultura, dando espaço para artistas de diferentes origens e especialmente para a arte e a cultura afro-americana. Gente, eu vou tentar entrar aqui no prédio pra gente filmar pelo menos o lobby. Eu fiquei sabendo que não dá pra filmar a parte onde acontecem os espetáculos, mas eu acho que a entrada do lobby dá pra gente filmar, vamos ver. Gente, olha esse teto, que maravilhoso, a arquitetura que te tem. Assim, bem cultural mesmo, você consegue ver que é bem voltado para a cultura afro-americana. Dança, apresentações. A gente tentou falar com a moça da recepção pra gente poder filmar algumas partes, só que ela só deixou a gente filmar aqui mesmo no lobby todo do teatro, mas não dá pra gente entrar naquela parte que apresenta mesmo, né, que o pessoal se apresenta. Mas tem que pagar. Mas essa parte aqui essa aqui já é a recepção. As pessoas chegam aqui, ficam aqui sentadas esperando o espetáculo começar. E eu tenho certeza que pessoas super famosas passaram por aqui, então isso é muito legal. A foto dessa moça aqui, essa pintura, essa foi a Dorothy. Essa mulher, ela fez doações significativas, grandes doações de muito valor para apoiar a cultura afro-americana aqui no Brooklyn. Como vocês podem ver aqui também, tem uma pintura desse senhor, o nome dele é Howard Gilman. Ele foi um filantropo também, assim como a Dorothy. Muito, muito importante aqui nos Estados Unidos.
Ele fez grandes doações e contribuições financeiras para ajudar. Essa é a Brooklyn Public Library. É a principal biblioteca pública aqui no distrito do Brooklyn. Ela oferece arquivo gratuito a milhões de livros. Assim como a BAN, ela tem um papel importante na promoção da educação, da arte e da cultura aqui no Brooklyn. Agora estamos em Fort Greene, um dos bairros mais históricos e culturalmente importantes do Brooklyn. Desde o século XIX, esse bairro atraiu uma forte comunidade afro-americana ao longo dos anos. Tornou-se um lugar de criatividade, arte e ativismo. Escritores, músicos, atores e cineastas ajudaram a construir a identidade de Fort Greene, que hoje é reconhecido como um dos grandes centros culturais de Nova York. No coração do bairro está o Fort Greene Park, que é aqui onde estou. Inaugurado em 1847, ele foi projetado pelos mesmos criadores do Central Park, que foram Frederick Law e Calvert Vaux. Esse monumento homenageia mais de 11.500 americanos que perderam a vida em navios-prisão britânicos. Durante a Guerra da Independência, eles foram presos em condições extremamente precárias e enfrentaram fome, doença, sede e superlotação. Muitos tiveram a chance de recuperar a liberdade se jurassem lealdade à coroa britânica, mas escolheram permanecer fiéis à luta pela independência dos Estados Unidos. Aqui, ó, em homenagem aos 11.500 americanos que perderam as suas vidas aqui. E é por isso que a história afro-americana não é apenas a história sobre escravidão e discriminação, mas sim uma história sobre homens e mulheres que resistiram e mudaram a história do mundo. Cada lugar que conhecemos hoje representa uma parte dessa trajetória. Conhecer essa história é entender que a liberdade conquistada vieram graças a milhares de pessoas que se recusaram a desistir.